Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nosso coração, em nossos lares, com nossos amigos e com todos que amamos. Vamos iniciar agora mais um culto, que a gente possa adorar, que a gente possa louvar, que a gente possa, acima de tudo, ter a perspectiva, a sensação de que mesmo distantes, cada um em sua casa, mas estamos juntos em espírito, porque todos nós temos o mesmo espírito, que é o Espírito de Deus. Que Ele nos ajude nesses momentos que vamos passar juntos agora. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, Pai, nos ajuda, nos dá a Tua graça, nos ajuda a viver e a saber escolher e a saber falar e a aprender a amar. Nos permite, Senhor, estarmos juntos como igreja, como é a Tua vontade. Em nome de Jesus, com a Tua graça e a Tua paz. Amém. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Irmãos, vamos fazer agora a oferta da nossa congregação de acordo com a palavra. Que cada um dê conforme determinou em seu coração. Que cada um dê conforme o amor que tem pelos irmãos. Que cada um dê conforme o amor que temos uns pelos outros. Com consciência, sabemos o que estamos fazendo. Que Deus possa multiplicar não só os valores que vamos doar, mas que Ele possa multiplicar a consciência do que somos, do que devemos fazer a cada dia, a cada momento em nossas vidas. Que Ele nos ajude a ser fiel, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. A paz de Cristo a todos os irmãos. Gostaria nesse momento da ceia de convidar vocês a abrirem em Hebreus, capítulo 4. Faremos a leitura de 2 versículos, versículo 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15, que diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nesse momento da ceia em que celebramos e relembramos o sacrifício de Cristo por nós, o sacrifício que ele fez na cruz, essa passagem nos relembra que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é quem nos permite ter os nossos pecados perdoados. E logo no finalzinho ele diz que devemos nos apegar à graça nos momentos difíceis. Então essa reflexão eu gostaria de trazer para hoje, que nesses momentos difíceis em que temos passado, nas situações complicadas da vida, que possamos nos apegar à graça de Deus, porque sabemos e devemos ter em mente a esperança de que dias melhores virão e de que Cristo ainda tem coisas muito melhores para nós em sua morada, em sua casa. Convido você a pegar o seu pão e o seu suco, e depois da oração vamos cear todos juntos, separados, porém todos juntos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento em que Espírito estamos unidos, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, Pai, a nossa mente, para que em momentos assim possamos nos fortalecer, Pai. Possamos entender que Tu tens estado conosco, Pai. Que a Tua graça nos sustenta, Senhor Deus. E é ela quem nos permite sonhar, Pai, ter a esperança de que viveremos a eternidade, Pai, ao Teu lado. Em nome do Teu Filho que Te oramos, Te agradecemos e Te pedimos. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, aclame ao Senhor
toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar nesse momento no seu coração. Convido você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo 145. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 145 e nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo, mas não vamos ler todo o Salmo. Vamos ler alguns dos versículos do Salmo. Salmo 145. Acompanhe, por favor. O Salmo 145 é um salmo de Davi, e o salmo começa no versículo 1 dizendo o seguinte: Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Agora vamos para o versículo 7, onde Davi diz: Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Versículo 8. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Versículo 14 agora. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que estão caídos. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. 16. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Versículo 18. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem a sua ajuda com sinceridade. Nos últimos meses, por conta de tudo isso que temos vivendo, eu percebo que nós temos olhado muito para nós mesmos. Nós temos pensado muito em nós mesmos. E isso tem tirado o privilégio de contemplar Deus, de olhar mais para Deus, de enxergar Deus como realmente Ele é, e enxergar o que Deus faz por nós. Aqui no Salmo, Davi, ele olha para Deus e vê Deus como ele é. E ele louva a Deus claramente. Ao ler todo esse Salmo, é possível perceber isso quando Davi escreveu o Salmo. Davi, ele realmente reconhece quem é Deus e louva a Deus. Em Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João, escrevendo, ele diz que uma das coisas mais importantes que eu e você faremos no céu vai ser louvar a Deus. Então nós devemos começar isso imediatamente. Nós temos diversas razões para louvar a Deus. As circunstâncias da vida, elas são uma espécie de janela que nos mostra o caráter e a pessoa de Deus. Agora, se nós olharmos para as circunstâncias da vida e percebermos só as dificuldades, nós não vamos conseguir focar Deus. Nós vamos fazer o que eu falei no início. Nós vamos estar olhando para nós mesmos, preocupado com nós mesmos, tentando arranjar meio para poder solucionar as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Mas se olharmos para Deus, tudo isso muda. Nós vamos ver Deus, reconhecer Deus e contemplar a Deus.
Por isso, nós devemos desenvolver diariamente um espírito de louvor a Deus, para que nós possamos olhar para Ele e percebê-lo como realmente Ele é. Por que devemos louvar a Deus? Porque você e eu devemos louvar a Deus. Davi, nesse salmo, ele nos dá algumas razões pelas quais nós devemos louvar a Deus. E a primeira razão que Davi nos apresenta aqui nesse salmo, para que eu e você possamos louvar a Deus, Davi diz que devemos louvar a Deus pela sua grandeza. O principal motivo que eu e você temos que louvar a Deus é pelo que Ele é. Deus é Deus, é o grande eu sou. Deus é grande e é possível reconhecer os feitos de Deus ao longo da história. Nenhum de nós podemos olhar para a história da humanidade, a história bíblica, a história descrita na Bíblia e a história descrita em toda a raça humana e não percebermos o poder e a grandeza de Deus. Deus cria tudo do nada. Deus fez todas as coisas do nada. Deus sustenta todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece se não for pela permissão e a vontade de Deus. Também, lendo a história bíblica, nós podemos perceber que Deus escolhe pessoas e usa essas pessoas como instrumento para realizar feitos poderosos na vida dessas pessoas e através dessas pessoas para que o seu poder e a sua grandeza possa ser comprovado. Quer ver um exemplo? Noé. Noé construiu uma arca que na época dele não existia, não chovia na época de Noé, e Deus fez com que Noé tivesse a capacidade de construir uma arca. Um outro exemplo, Moisés. Moisés, ele libertou o povo do Egito. Naquela época o Egito era a maior potência, e Deus usou o seu poder, a sua grandeza, para mostrar quem ele era, através dos feitos que fez por meio de Moisés. Deus ainda, vindo mais para perto de nós, ele encarnou o seu Filho Jesus. Ele permitiu que Jesus fosse para a cruz. Com o seu poder, ele ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Irmãos e amigos, eu podia ficar aqui muito e muito tempo falando dos feitos de Deus, da grandeza de Deus. Mas eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Para você. Com certeza, olhando para você, olhando para a sua vida, você vai poder perceber a grandeza e o poder de Deus. Olhe para a vida da sua família. Olha o que Deus tem feito na vida da sua família. E você vai conseguir perceber o poder e a grandeza de Deus. Irmãos, nós somos frágeis, vulneráveis, limitados. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nós temos o Deus do impossível. Por isso que não existe doença incurável, não existe coração que não possa ser atingido e não existe pessoa que não possa ser transformada pelo poder de Deus. Porque o nosso Deus é esse Deus, um Deus grande, tremendo, poderoso. Um Deus que tem o poder e a capacidade de fazer qualquer coisa. O que nós devemos fazer é olhar para Deus, como Jó olhou para Deus. No capítulo 42 do livro de Jó, versículo 1 e 2, ele diz: eu sei que tu tem poder, e nada pode frustrar os teus planos. Deus é poderoso, Deus tem poder. Jó olhou para Deus com essa ótica. Nós precisamos olhar para Deus com essa mesma ótica de Jó, reconhecendo o poder de Deus. Aí nós podemos louvar a Deus pelo que Ele é e como Ele é. Deus é grande, Deus é poderoso. A segunda razão que Davi nos apresenta aqui, nesse salmo, para que nós possamos louvar a Deus, devemos louvar a Deus pela sua bondade. E aqui no salmo, no versículo 7 e 8, Davi usa duas palavras para descrever a bondade de Deus. A primeira palavra que ele usa é que ele diz que a bondade de Deus é abundante. Irmãos, Deus não é o Aladim. Sabe qual é o Aladim? Aquele gênio da lâmpada das histórias infantis, em que as pessoas acham a lâmpada, passam a mão na lâmpada, o gênio aparece, e aí as pessoas fazem 3 pedidos, o gênio realiza os pedidos e pronto. Deus não é assim. A bondade de Deus é abundante porque Ele não realiza na nossa vida só 3 desejos. Ele
estar nos abençoando diariamente, todos os dias, a vida toda. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Veja o que você tem. Veja o que você é. Olhando para o que você tem, olhando para o que você é, com certeza você pode perceber a bondade de Deus, porque tudo que você tem e tudo que você é proveniente das mãos de Deus, porque foi Deus que te deu, foi Deus que providenciou isso para você. Deus é abundante e Ele faz a bondade dele na minha vida, a bondade dele na sua vida, porque Ele te ama, porque Ele é um Pai que se preocupa comigo, Ele é um Pai que se preocupa com você. A segunda palavra que Davi usa aqui é compaixão. Para que nós possamos louvar a Deus como Deus merece ser louvado, nós precisamos entender a compaixão de Deus por nós. Se olharmos a palavra de Deus no Velho e no Novo Testamento, é possível perceber claramente a compaixão de Deus pelas pessoas. E aí, percebendo essa compaixão, nós podemos louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele realiza na nossa vida. E sabe, irmãos, às vezes nós achamos que merecemos a bondade de Deus. Nós não merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada de Deus. Mas Deus, Ele age na nossa vida com bondade porque Ele é misericordioso. A palavra dele diz que a misericórdia dele dura para sempre. Se você olhar para Deus, se eu olhar para Deus, achando que nós merecemos a bondade de Deus em nossa vida, nós estaremos focando em nós e não focando em Deus. E aí nós vamos desviar o nosso olhar de Deus e não vamos louvar a Deus como Ele merece ser louvado. Nós não merecemos nada de Deus, mas Deus é abundante na sua bondade, compassivo para conosco e nos abençoa. E aí, olhando para Deus, nós podemos ver quem Ele é e perceber a bondade de Deus na nossa vida. Olhe para Deus, foque o seu olhar em Deus e você vai perceber a bondade de Deus na tua vida. A terceira razão que Davi nos apresenta aqui para poder louvarmos a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo como Ele é que Davi diz que nós devemos louvar a Deus pela sua generosidade. Deus é grande, Deus é poderoso, mas também Deus é bondoso. E Deus é generoso em graça. E aqui no versículo 14, a palavra de Deus diz que Deus, Ele ajuda o necessitado e Ele levanta o caído. Às vezes tem pessoas que olham para o Velho Testamento e para o Novo Testamento e fazem uma separação do Deus do Velho e do Deus do Novo Testamento. O Deus que Davi está dizendo aqui, que cuida da necessidade e levanta o caído, é o mesmo Deus lá de Noé. É o Deus de Davi, é o nosso Deus e será sempre Deus, porque Deus é e sempre será Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar para Deus como o único Deus, um Deus generoso em graça, o Deus que ajuda o necessitado e que levanta o caído. Deus levanta você quando está caído pela culpa, por causa do pecado. Deus levanta você quando você está desanimado. Deus levanta você quando você está sofrendo de ansiedade. Deus atende às tuas necessidades físicas, espirituais, emocionais. Deus está junto de você e é o mesmo Deus. Deus fez isso com Davi. Deus levantou Davi quando ele precisou ser levantado, supriu todas as necessidades de Davi. O mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus hoje, meu e seu. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver Deus agir claramente na vida de alguém e levantá-lo, porque ele estava caído. O exemplo dessa pessoa é Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos 12 escolhidos por Jesus. Dos 12, Jesus tinha 3 que era mais íntimo dele. E um desses 3 era Pedro, Tiago, Pedro e João. E Jesus, quando foi preso, ele olha para Pedro e diz: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aconteceu. E quando o galo cantou, Pedro ficou desesperado. Pedro ficou preso pelo o peso da culpa, de ter traído o seu mestre, de ter negado o seu mestre.
de ter negado o seu melhor amigo. E aí o que aconteceu? No Evangelho de João, capítulo 21, nós podemos perceber que Pedro voltou a pescar, estava lá desolado, triste, mas Jesus vai. Restaura Pedro, põe a mão sobre Pedro, restaura, levanta Pedro, para que ele voltasse a ter um relacionamento com Deus como ele tinha no passado, para que ele voltasse a louvar a Deus como ele louvava no passado. E esse mesmo apóstolo, o apóstolo Pedro, depois de ter sido restaurado, levantado por Jesus, na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, Pedro diz que Deus é aquele que nos ajuda e que está próximo de nós e cuida das nossas necessidades, porque ele sabia, ele tinha vivido aquilo e Deus tinha agido na vida dele, levantando ele, suprindo todas as suas necessidades. Deus age na minha vida e na sua vida. Deus tem o poder de nos ajudar as nossas necessidades, nos levantar quando estamos caídos. Mas aqui no texto, eu percebo que Davi diz que tem pessoas que percebem mais claramente a generosidade de Deus em suas vidas. E aqui Davi cita, o versículo de 18, Davi diz que Deus, ele está presente na vida daqueles que o invocam. Invocar aqui quer dizer ir para Deus, buscar Deus, se aproximar de Deus, buscar Deus através da oração. Em todo o Novo Testamento, nós podemos perceber que Deus nos chama para invocá-lo por meio da oração. Deus quer que nós cheguemos até Ele e apresentemos para Ele as nossas necessidades, as nossas angústias, a nossa dor, e possamos deixar Ele cuidar de nós e fazer isso por meio da oração. Mas aqui também Davi diz no versículo 18 que nós devemos buscar Deus por meio da oração com sinceridade. Irmão, quando você for a Deus, quando eu estiver na presença de Deus, nós já temos que ser sinceros com Deus. Abrirmos os nossos corações para Deus. Por quê? O Salmo 139 diz que Deus nos conhece profundamente. Deus te conhece, Deus me conhece. Porque foi Ele que nos formou. Então não tem como deixar de ser sincero com Deus, porque Ele nos conhece profundamente. Busque a Deus por meio da oração. Perceba a sua generosidade na sua vida, com sinceridade. O segundo grupo de pessoas que Davi fala aqui, no versículo 20, ele diz que são aqueles que amam a Deus. Olhando para Davi, que escreveu esse salmo, nós podemos perceber que Davi foi um homem que amou a Deus. Toda a vida de Davi, nós vemos o reflexo do amor de Davi por Deus. Davi amou imensamente Deus. E Davi tinha um desejo de fazer a vontade de Deus. Mesmo quando Davi pecou, quando Davi errou com Deus, ele busca Deus. Ele se aproxima de Deus. O Salmo 32 e o Salmo 51 nos mostram isso. Davi reconhece o seu pecado. Davi pede restauração a Deus. Davi confessa o seu pecado a Deus. E Deus restaura Davi. Deus atende a oração de Davi. Deus atende o pedido de Davi. Porque Davi era um homem que amava a Deus. E mostrou isso durante toda a sua vida. Davi amava a Deus. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o Novo Testamento nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, usando toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Quando nós amamos a Deus desse jeito, nós vamos louvá-lo como Ele merece, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo como Ele é. No final do Salmo, no final desse Salmo, Davi diz algo tremendo. Ele diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todos sempre. Davi queria louvar a Deus. Davi queria exaltar a Deus pela sua bondade, generosidade, pelo seu poder e pela sua grandeza. Irmãos e amigos, você quer perceber Deus na sua vida? Você quer estar próximo de Deus? Você quer parar de focar em você mesmo? Você quer parar de focar nas suas dificuldades e olhar para Deus?
Então busque Deus. Se aproxime de Deus. Mostre o seu amor por Deus. Invoque a Deus. Contemple a pessoa de Deus. Faça investimento de um tempo de qualidade na presença de Deus. E você vai perceber a grandeza, o poder, a bondade e a generosidade de Deus. Faça isso hoje mesmo. Se você tem focado nas suas necessidades, se você tem focado em você mesmo, foque em Deus, olhe para Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos Te dar graça por homens como Davi, que reconheceram quem o Senhor era, que reconheceram como o Senhor era, que perceberam a Tua bondade, a Tua generosidade, que perceberam o Teu poder e a Tua grandeza na vida deles. Pai, nos dá o mesmo espírito de Davi, para que nós possamos buscar o Senhor, para que nós possamos tirar o foco de nós mesmos, para que nós possamos tirar o foco das nossas necessidades e focar no Senhor, olhar para o Senhor, porque dessa forma nós vamos ter condição, capacidade de adorar o Senhor pelo que o Senhor é, adorar o Senhor pelo como o Senhor é na nossa vida. E o Senhor é para nós um Deus bondoso, um Deus generoso, que está nos abençoando todos os dias durante a nossa vida toda. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus que está conosco diariamente. Obrigado, Senhor. E que cada dia nós possamos te perceber como realmente o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa semana, irmãos. Que Deus te abençoe. Que você foque Deus na sua vida. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Irmãos, vamos agora encerrar o nosso culto e eu gostaria de dar um aviso. A gente ficou na última semana desse mês passar os procedimentos que estamos querendo fazer com relação ao retorno do nosso culto lá no prédio. Em reunião com o Osmil dessa semana, a gente conversou, agora já vai ser liberado a partir do próximo domingo o retorno aos cultos, dentro ainda de algumas regras, mas já vai ser liberado. E qual a decisão que tomamos? Que nós vamos aguardar um pouco mais. Estamos ainda querendo ser mais cautelosos e, pelo que a gente viu até agora, em 2 semanas a gente verifica se a curva de crescimento do contágio do Covid está ascendendo ou descendendo. Então, o que é que a gente decidiu? A gente decidiu que vai esperar mais 2 semanas para ver se, ao abrir, como o Estado está fazendo, as reuniões de cultos, shoppings, etc., se essa curva não vai voltar a crescer. Então, a gente achou por bem, por cuidado, por amor a todos, aguardar mais 2 semanas para verificar qual a tendência da curva. Então, para deixar bem claro, nas próximas 2 semanas vamos continuar fazendo culto como estamos fazendo agora.
E daqui a 2 semanas, se a curva não subiu, aí a gente realmente, provavelmente, vai voltar a se reunir no prédio da congregação. Que Deus nos dê a sua paz, que Deus nos preencha de alegria. Acho que alegria é uma palavra maravilhosa que vem do Senhor. Que Ele possa nos ajudar a enxergar todos os motivos de alegria que temos em nossas vidas e muitas vezes não conseguimos enxergar. Então vamos encerrar com oração. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergar a Tua presença e a Tua ação e as coisas maravilhosas que Tu colocaste na nossa vida, que nós possamos percebê-las e ficar alegres, não só por elas, mas por saber que elas vieram das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.